ouvi contar uma história da Bíblia, história que fala sobre o Salvador. Talvez já ouvisse alguém lhe falar, mas o final não quiseram contar. Existia na terra um certo homem que se chamava Jesus de Nazaré. Fazia milagres acontecer, tudo isso pelo seu poder. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, andar. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, andar. Muito boa noite, irmãos. Tudo bem com os irmãos? Uma quarta-feira abençoada para os irmãos, é o desejo do pastor nesta noite. Deus possa orientar a vida de cada um dos irmãos, né? Os amigos também que estão em seus lares, que Deus possa também abençoá-los também grandemente, as famílias. Isso é motivo também de muita alegria para nós ter amigos participando dos nossos cultos. Irmãos também de outras igrejas, de outras denominações, têm participado, têm gostado dos cultos, né? Isso alegra profundamente o nosso coração. Nós vamos orar, irmãos, pelos amigos que estão enfermos, irmãos e amigos que estão enfermos com a Covid-19 e pastores na nossa associação. Temos vários irmãos, vários pastores que estão com a Covid-19 aqui da Associação Litorânea. Tivemos uma informação que o pastor Marcelo, da PIB de São Vicente de Paulo, está também com Covid. Então vamos orar por ele, pela sua família e também pela sua igreja. Quero agradecer aos irmãos da diretoria da igreja, porque no sábado que passou, nós tivemos uma reunião com a diretoria, uma reunião muito boa, começou às 16h10, uma reunião muito proveitosa. Eu quero agradecer aos irmãos. E ficou decidido nessa reunião com a diretoria que nós vamos fazer uma reunião no final do mês de janeiro de 2021, no último sábado, e lá, com certeza, nós já teremos um balanço como está a pandemia no nosso Brasil, especialmente no que se refere a vacinas, né? E depois, então, naquela data, nós vamos retornar, então, e vamos definir o nosso retorno aos cultos presenciais. Neste mês de dezembro, nós estamos dando ênfase a 2 temas. O mês da Bíblia, estamos falando sobre a Bíblia, estamos trazendo mensagens, estudos sobre a Bíblia. E também, meus irmãos, teremos uma programação especial no dia 25 de dezembro, Natal. Comemoramos o Natal. Natal para nós são todos os dias, mas temos essa data convencional que nós estaremos então nos preparando e fazendo uma programação, preparando uma programação especial para cada um dos irmãos, para a igreja, e com certeza há de nos abençoar. O estudo desta noite, irmãos, tem como tema estudando a Bíblia, ou melhor, estudando a Bíblia, a palavra permanente. A Bíblia, a palavra permanente. No próximo domingo, o estudo de número 11, quando a adversidade é sofrimento, está baseado em Lamentações, capítulo 3, de 1 ao verso 26. E a autora, a educadora religiosa, a irmã Marlene Baltazar da Nóbrega. Vamos orar então, abaixe a sua cabeça e vamos falar com Deus nesta hora. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus.
Ó Deus, nós louvamos a Ti pela oportunidade desta noite, te agradecemos pela igreja reunida nesta hora, para louvor e para adoração ao Teu santo nome. Dá-nos, ó Pai, a Tua direção e que esse estudo possa nos abençoar a vida de cada irmão e de cada pessoa que está participando, familiares dos irmãos. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Daqui a pouco, então, a gente volta. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, em oração, em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Quando tudo está difícil, a única solução é Jesus Cristo. Tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem.
Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, 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 tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Sim, vai ficar bem. Calma, tudo vai ficar bem. A Bíblia, a palavra permanente. Vamos então estudar a palavra de Deus no livro de Isaías 40, verso de número 8. E o pastor vai ler em duas versões. A primeira versão, que é exatamente século 21, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Agora, a versão Thompson diz o seguinte: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, no final, na versão, é um pouco diferente, mas que quer dizer a mesma coisa. Mas eu gostaria também que os irmãos abrissem a sua Bíblia no Salmo de número 119, verso de número 97. Diz assim: quanto amo a tua lei, nela medito todo o dia. Quanto amo a tua lei e nela medito todo o dia. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E ao longo dos anos, entendemos que a Bíblia é uma palavra permanente. Então, os irmãos gravem essa frase, que a Bíblia, ao longo dos anos, nós entendemos que a Bíblia é uma palavra permanente. Então, o homem não pode viver sem a Bíblia, a palavra de Deus. Quando pensamos na Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos entender que tudo está registrado nesta palavra. Não há nada que aconteça neste mundo, irmãos, que a Bíblia já não registrou lá atrás e ela registra agora, e os acontecimentos futuros, com certeza, irmãos, a Bíblia já tem a sua resposta, ou melhor, já tem o seu registro. Então a Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Tudo que está acontecendo ou acontecerá no mundo, a Bíblia então ela registra. Temos essa certeza, essa convicção, pregamos, meus irmãos, isso constantemente, porque a Bíblia então nos autoriza a falar então desta forma. Então vem a pergunta, o seguinte: como ela subsistirá?
temos que percorrer alguns caminhos à luz da própria palavra. Por exemplo, através da escola bíblica dominical. Meus irmãos, nós temos uma grande escola, a maior escola do mundo, que vem a ser a escola bíblica dominical. É na escola bíblica dominical que nós aprendemos a Bíblia. Nós aprendemos na Bíblia. E nós aprendemos, meus irmãos, nesta Bíblia, palavra permanente. Não temos dúvida nenhuma, meus irmãos, o quanto temos sido abençoados neste momento, meus irmãos, especialmente que estamos vivendo nesse tempo de pandemia. A cada momento que nós lemos a Bíblia, mais vontade nós temos de ter o conhecimento da palavra. Nós estamos fazendo, irmãos, diariamente, uma série de capítulos que eu estou sugerindo à igreja. Eu não sei quantos irmãos estão acompanhando a carta de Paulo aos Romanos. Então, nós estamos estudando aos Romanos. Normalmente o pastor coloca já um versículo iniciando a sua palavra, inclusive a referência. Depois, então, vem o versículo, ou os versículos, normalmente 2 ou 3 versículos. E depois, então, o pastor coloca a leitura diária, que é justamente a leitura sugerida da revista da Escola Bíblica Dominical. Então, com isso, meus irmãos, nós estamos incentivando a igreja ao estudo da palavra de Deus. Com isso, nós estamos pedindo aos irmãos que se debrucem um tempo para o estudo da palavra de Deus. Então, através da Escola Bíblica Dominical, ela ensina, ela prepara, ela educa o homem, ela treina e ela qualifica. Então, os irmãos lembram que normalmente nós fazemos gincanas na Escola Bíblica Dominical, dependendo do professor, dá tarefas para fazer em casa, cobra, né, no final do domingo seguinte. Então, irmãos, isso é muito importante. Então, nós temos na igreja uma grande escola que prepara o homem para a vida. Então, a Escola Bíblica Dominical não tem outra finalidade senão preparar o homem para o seu dia a dia, a sua vida pessoal e a sua vida familiar. Através dela, tiramos o preparo pessoal. Então diz o salmista: quanto amo a tua lei, nela medito todo o dia. É na palavra que encontramos o nosso preparo pessoal. Quanto mais lemos, mais temos vontade de ler para aprender. Então, irmãos, eu trabalho nessa direção. Quanto mais leio, mais vontade tenho de ler a Bíblia. Para os irmãos terem uma ideia, eu estou estudando, mais uma vez, Paulo escrevendo aos Romanos. Então, o que eu coloco para os irmãos, eu tenho lido também o livro, acompanhando também os irmãos no nosso dia a dia. Então, meus irmãos, nós falamos sobre, através dela, tiramos o preparo pessoal. Com ela, nós chegamos à presença do Pai. Eu tenho afirmado sempre que há 3 coisas que o crente não pode deixar de fazer: orar, ler a Bíblia e testemunhar. Meus irmãos, eu carrego esse tema, esta frase, esta mensagem, autorizada pelo nosso Deus, à luz da palavra de Deus. Meus irmãos, eu tenho este lema permanente: orar, ler a Bíblia e testemunhar. Então, este tripé é o tripé para a vida cristã. Então, vejam os irmãos, como chegar à presença do Pai? Orando, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, e dando testemunho de tudo que aprendemos à luz da palavra de Deus. Nós temos então esta certeza. E a Bíblia, então, chegamos então à presença do Pai, justamente, meus irmãos, quando nós nos preparamos, nos qualificamos para ler a palavra de Deus.
Outro aspecto que nós queremos abordar, que esta palavra, ela subsistirá eternamente. Então, a palavra do nosso Deus permanece eternamente. É a palavra infalível. Ela é verdadeira. Ela é eterna de Deus. Sempre se contrasta com a vaidade do homem e com a sua vontade corrupta. Então, nós vamos entender que esta palavra, ela é permanente. Voltando então ao texto de Isaías 40, verso 8. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, meus irmãos, esta é a palavra que fica ao nosso coração, à nossa vida. Através da Bíblia, da pregação, o homem chega à presença do Pai. E eu quero dizer aos irmãos algo muito importante. Pregar é uma arte. Nem todos foram chamados para o ministério da pregação. Fomos chamados para um ministério, para algum ministério, para realizar a obra de Deus no ministério, para atender às necessidades da igreja. Tenhamos a certeza, meus irmãos, de que nem todos foram chamados, foram convocados para pregar. Por isso que eu afirmo, meus irmãos, que pregar é uma arte. Por quê? Porque pregar é o anúncio da mensagem divina. É falar das maravilhas de Deus, do Novo Testamento e do Velho Testamento. Isaías 53, verso 1, diz assim: quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Então, Isaías, capítulo 53, verso 1, ele traz uma mensagem, meus irmãos, muito específica. Quem creu na nossa pregação? Ora, se somos hoje transformados por Cristo Jesus, é porque alguém falou de Cristo para nós, pregou para nós, através da Bíblia, através da palavra de Deus. Chegamos então à presença do Pai. Por quê? Porque acreditamos, meus irmãos, cremos na pregação do Evangelho em nossas vidas. No Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, diz assim: visto que, na sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Então, meus irmãos, vejam o quanto importante, meus irmãos, a pregação aos nossos dias. Pregar, então, é uma arte. A Bíblia, a palavra permanente. Recapitulando, então, meus irmãos, concluindo, então, a mensagem, o estudo desta noite. Eu falei sobre, através da escola bíblica dominical, através dela tiramos o preparo pessoal, com ela chegamos à presença do Pai, subsistirá eternamente. Através da Bíblia, da pregação, o homem chega à presença do Pai. Então, queridos, eu quero encerrar, meus irmãos, meus amigos, queridos ouvintes, exatamente concluindo a mensagem desta noite. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Cremos, portanto, no que lemos e pregamos nesta palavra permanente. Lemos a Bíblia e pregamos a Bíblia. Oramos na certeza de que a palavra, ela é permanente, ela é poderosa. Bíblia, a coleção permanente dos escritos considerados pela Igreja Cristã como inspirados por Deus. A Bíblia, portanto, queridos irmãos, é a palavra permanente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos oriente, é a nossa palavra, é a nossa oração. Amém.
entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal, e esse amor é que me ajuda a seguir. Caminhos de petição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim, respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só te pertenço eu. Milagre, Senhor. Milagre eu sou. Milagre eu sou. Tens feito em mim, até findar meu viver, dar-te em meu Senhor. Um milagre, Senhor. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, andar. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, andar. Mas ouça, amigo, o que aconteceu. Mandaram matar o rei dos judeus. Talvez por inveja, calúnia, eu não sei. Só sei que ele é o rei dos reis. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar.